Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini nunciavit Maria, et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs que estão participando desse curso sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Eu me chamo Christian Davidson, sou seminarista na Arquidiocese de Maceió. Venho com muita alegria, partilhar um pouco com vocês, contribuir com esse curso que vocês estão fazendo em busca da consagração total à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria de Grignon de Montfort. É uma alegria muito grande porque é uma devoção muito válida e muito importante para a Igreja hoje, em que nunca foi tão necessário e impactante essa necessidade da devoção à Virgem Maria. Na verdade, a devoção à Virgem Maria é algo essencial a todo e qualquer cristão. Sem a Virgem Maria, a Igreja não seria Igreja. Cristo quis precisar da Virgem Maria para vir ao mundo. Então, ter Maria no meio da Igreja, no centro da Igreja, onde ela nos leva a Cristo, que é o centro de nossa fé, é algo essencial. Ninguém chega a Jesus Cristo sem a Virgem Maria, porque assim foi o plano de Deus. Então, há uma mentalidade hoje que tem entrado na Igreja de que a Virgem Maria é algo desnecessário. É como se fosse apenas algo adicional, mas que ela não é necessária. De fato, Cristo não precisava da Virgem Maria para vir ao mundo. Se ele veio foi porque ele quis. Ele tomou a sua humanidade por meio de uma mulher. Então, ele quer que nós chegamos também na nossa humanidade até a sua divindade por meio desta mesma mulher. São Luís Maria de Montfort fala muito acertadamente que Cristo se usou da Virgem Maria para vir ao mundo e nós precisamos nos usar da Virgem Maria para ir até o céu. Então, esse método eu afirmo com muita tranquilidade que é extremamente necessário e importante para a Igreja, para todo e qualquer cristão que queira buscar a santidade. E é justamente sobre isso que eu irei falar hoje, sobre a busca da santidade. Eu irei falar mais sobre a alma, embora que aqueles que lerem o capítulo 6, onde fala da devoção de Rebeca, da figura bíblica, em Rebeca e Jacó, vão ver que não necessariamente eu esteja aqui falando como chegar à santidade, mas que eu irei falar mais sobre a alma, sobre a necessidade da devoção à Virgem Maria para alcançar a santidade. Tá? Então, como eu disse, eu não pretendo aqui falar do artigo 1, do capítulo 6 e etc. Não pretendo aqui falar de Jacó, Esaú, Rebeca, porque eu suponho, e não só suponho, mas acredito muito tranquilamente que se vocês estão se preparando para fazer essa consagração, vocês estão lendo o tratado, Então, se vocês estão lendo o tratado, vocês vão ler esse capítulo e vão compreender melhor com a explicação que eu vou dar. Eu não vou explicar o capítulo, eu vou falar uma outra coisa
que clareia o que o capítulo quer dizer, tá certo? Então, primeiramente eu só vou clarear aqui, dar uma breve introdução, um breve nivelamento sobre as figuras de Esaú e Jacó, para que eu entre propriamente naquilo que eu quero tratar, tá? Então, a figura de Esaú, tá? Ele era o irmão mais velho, ele era forte, robusto, ele era autoconfiante, dominava arco e flecha, ele era mestre na caça, ele saía, passava tempos fora caçando, voltava com a sua caça. Quando ele voltava, ele queria comer tudo, ele era guloso, ele possuía inveja do seu irmão Jacó por causa da sua mãe, né? Também o tratado ele vai nos dar uma frase belíssima, que é "In terris fortes in celestibus debiles", quer dizer, na terra ele é forte, mas no céu ele é fraco. Porque a figura de Esaú, como nos mostra São Luís Maria de Montfort, é daquele jovem que se preocupa simplesmente com a sua vida terrena. E se preocupando com a sua vida terrena, ele faz o possível para viver da melhor maneira que ele possa viver aqui na Terra. Sem se preocupar com a sua casa, sem se preocupar com a sua família, sem se preocupar com a sua alma, sem se preocupar com o céu. Ele é aquele que é um egoísta, é um individualista. Esaú é a figura daquele que esquece que após a morte virá um céu, portanto ele vive como se a vida dele se completasse aqui neste mundo. Essa é a figura de Esaú. Já a figura de Jacó, ele era um irmão mais jovem, mais fraco, né? Ele era, portanto, muito obediente à sua família, ficava muito em casa, evitava sair. Ele confiava muito em sua mãe Rebeca, que é justamente a cena que no capítulo 6 São Luís vai nos trazer, de quando, pela intercessão de Rebeca, ele recebe a bênção de seu pai José, né? Ele não confiava em si mesmo, ele não possuía essa vaidade que possuía Esaú, né? E ele preferia a sua interioridade. Ele era um jovem muito caseiro, interior, de Deus, de oração, amava sua mãe e obedecia. Então, essas são as duas figuras que nós iremos encontrar nesse capítulo 6. Inclusive, São Luís dedica esse capítulo justamente para comentar esses dois perfis de Esaú e de Jacó. E o quanto aqueles que querem se consagrar, se conformar, viver as virtudes da Virgem Maria, precisam ser Jacó. Precisam viver como Jacó. Precisam deixar o Esaú que estão dentro de si para viver como Jacó, nessa interioridade, nessa proximidade com sua mãe, nessa obediência à sua mãe, no caso nós estamos aqui falando da Virgem Maria, né? São Luís também vai dizer que a figura de Jacó é comparada, tá, com uma analogia, a Jesus Cristo, enquanto a figura de Rebeca é comparada da Virgem Maria. Portanto, o que eu quero tratar aqui é justamente dessa submissão e dessa obediência de Jacó, tá certo? E o que eu quero falar aqui é simplesmente uma coisa que é o objetivo do tratado, que é a santidade. Santidade. Por que eu quero tratar sobre a santidade, né? Obviamente, quando a gente vai ler o tratado, o fim do tratado, né, a finalidade, a que a gente chama a teleologia do tratado, o caminho que ele nos leva, é para uma vida de santidade. E o que eu quero é clarear a cada um de vocês que está fazendo esse curso sobre a necessidade de que sem a santidade a nossa vida não tem sentido. Se você tiver com um caderninho, anota isso. Sem busca de santidade a nossa vida não tem sentido. Por que eu falo isso? Vamos lá. Você, eu, nós não somos isso daqui, a carne. Nós não somos aquilo que é aparente, nós não somos aquilo que é sensível, que a gente pode sentir, ver e tocar. Isso aqui em nós, essa carne que nós estamos, vivemos, ela é uma parte de nós que, ao chegar o seu prazo de validade, ela vai ser enterrada e vai
apodrecer, será alimento para os vermes. Isso não é nenhuma novidade, e se isso lhe dói, eu sinto muito, mas você precisa analisar mais a sua vida. Tenha absoluta certeza de que você vai morrer, né? Mas tenha também a absoluta certeza de que quando você morrer, quem morre é o seu corpo, essa carne. Você não morrerá. Quando eu falo você, eu estou afirmando, né, logicamente, que você não é esse corpo, porque esse corpo morre. Logo, você é outra coisa que não é esse corpo. Você é a sua alma. Tá certo? A sua alma, ela é algo espiritual. Ela é algo suprafísico. Ela é algo que nós não podemos ver, não podemos sentir. Ela é, como a gente chama, metafísico. A sua alma é algo que está além do seu corpo, está além desse mundo físico e sensível. Certo? Ora, à medida na nossa vida que a gente vai vivendo segundo a nossa alma, a gente vai se aproximando da santidade, porque a gente vai se aproximando de uma pureza. À medida que a gente vai negando a nossa alma e vivendo segundo o nosso corpo, a gente vai nos afastando da santidade e nos afastando daquilo que é próprio nosso. Por quê? Se o meu corpo morre, que sentido faz eu viver a minha vida inteira buscando o meu corpo? Que sentido faz eu viver a minha vida toda exercitando o meu corpo, preocupado com o meu corpo, suprindo as necessidades do meu corpo? Entende o que eu quero dizer? Ora, se o corpo morre, se o corpo ele é corrupto, se o corpo ele é finito, ele acaba, não há sentido nenhum que eu passe a minha vida inteira me dedicando a ele. Logo, se a minha alma é imortal, se a minha alma não morre, se meu corpo morre, mas a minha alma sobrevive, a essência da minha vida, a finalidade da minha vida, o fim de todas as minhas ações deve ser contemplar e me dedicar ao crescimento da minha alma, ao alargamento da minha alma, à evolução da minha alma. Ora, a sua alma é o que há de mais perfeito em você. Ela não morre. Perceba isso. Tá certo? Sendo ela espiritual, a nossa alma cresce, alarga à medida que a gente vive essa vida espiritual. Essa vida espiritual, ela é necessariamente uma vida devotada à oração. Ela é uma vida em que a gente faz renúncias do nosso corpo. Se nosso corpo tem vontade de fazer certas coisas, a gente vai negar aquelas vontades, vai suprimir aquelas vontades, vai educar o nosso corpo para não fazer aquelas vontades, para que ele não se sacie, tá? E, contrariando os desejos e as vontades do corpo, nós vamos satisfazer os desejos e as vontades da alma. Santo Afonso Maria de Ligório tem uma frase belíssima que ele diz que a oração é a respiração da alma. Ora, o seu corpo, se você parar de respirar 30 segundos, você morre. A sua alma, quanto tempo você não reza? A oração é o respirar da alma. Então, todo o tempo nós devemos estar em oração, para que a nossa alma ela possa crescer e ser nutrida, ser bem forte, ser bem firme. Então, a nossa vida espiritual, né, ela é alimentada pela oração, pela leitura da palavra, pela leitura de livros de espiritualidade, né? E aí recomendo, se você não lê livros de espiritualidade, tem muitos livros que possam ser recomendados. Esse Tratado da Verdadeira Devoção é excelente, mas também tem Imitação de Cristo, Filoteia e muitos outros, tá certo? A vida nos sacramentos, a vida sacramental, ela é extremamente necessária a qualquer pessoa que queira viver uma vida de santidade, crescer a sua alma, crescer a sua vida espiritual. Portanto, à medida que a gente cresce na nossa vida espiritual, né, a gente vai obter, digamos assim, um transbordamento dessa vida espiritual nas nossas atitudes. Por quê? Porque se a nossa alma que controla o nosso corpo, então obviamente a sua alma, quando ela busca a santidade, quando ela cresce, quando ela está próxima de Deus, as atitudes que ela vai implicar ao corpo serão atitudes de pureza, de obediência, serão atitudes de respeito, de amor ao próximo, serão atitudes de paciência, de prudência, de temperança. Serão atitudes virtuosas. Ou seja,
Essas atitudes são um transbordamento da vida espiritual. Tá certo? Então, onde é que eu quero chegar até o momento? O que eu quero chegar é que, para que nós possamos nos aproximar da Virgem Maria por meio dessa vida espiritual, é necessário que a gente busque por imitar as virtudes de Maria. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui em Jacó. Tá certo? A figura de Jacó, o perfil dele, como eu disse, ele é obediente, ele ficava com a família, ele era interior, ele não confiava em si mesmo, tudo ele confiava em sua mãe. A Virgem Maria era dessa mesma forma, ela era obediente, simples, ela era uma caseira, ela era interior, tudo ela confiava em Deus, ela não confiava em si, humilde, submissa, escrava, serva. Imitar as virtudes de Maria é simplesmente compreender que ela é o modelo mais perfeito de santidade. Ora, somente ela foi digna de receber Jesus Cristo como filho, e foi por um mérito dela, quando o anjo fala, o Senhor olhou para a sua pequenez, né? O Senhor está contigo, o Senhor viu que ela merecia, que ela tinha uma dignidade única e perfeita, capaz de receber como filho o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, não há dúvidas de que a Virgem Maria é a mulher ou a criatura humana mais perfeita, mais santa de toda a história da humanidade. A gente fala Jesus Cristo é Deus. Falando humana, Maria é a criatura mais perfeita, santa. Imitar as virtudes de Maria, portanto, é a forma mais perfeita, mais segura de alcançar essa santidade, de alcançar esse transbordamento. Então, aquele que vai se consagrar à Virgem Maria, nesse método de São Luís Maria Montfort, precisa necessariamente compreender que a vida inteira ele vai buscar imitar as virtudes da Virgem Maria. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ela é o modelo mais perfeito de santidade. Na figura aqui de Jacó a gente pode ter uma ideia dessas atitudes, desses meios em que nós temos que nos aproximar como ser interior, ser obediente, confiar em Deus, não confiar em si, mas é preciso que quem vai se consagrar tenha essa mentalidade de que se você não imitar bravamente, fortemente, com todas as suas garras, se você não lutar para você imitar as virtudes da Virgem Maria e ser como ela, aprender dela a servir e amar a Jesus Cristo, de nada vai valer a sua consagração. Então essa é a meta. Imitar as virtudes da Virgem Maria para sermos mais perfeitos aos olhos de Jesus Cristo, que é filho dela. De fato, Cristo nos confiou a ela porque ela conhece tanto a Cristo, ela conviveu com ele, ela ensinou ele a falar, ensinou ele a andar. Olha só, pensa dessa maneira. Jesus Cristo, sendo filho unicamente dela, né, ele não teve uma participação de outro humano na sua concepção, ele é concebido somente pelo Espírito Santo e a Virgem Maria. Tudo que tem em Jesus Cristo, em sua matéria corporal, vem de Maria. O DNA de Jesus é o DNA de Maria, o sangue de Jesus é o sangue de Maria, a feição, a estatura, até a questão de imunidade. Se Maria tem alguma doença hereditária, Jesus pega também, entende? Tudo que é de Maria, Jesus recebeu. Toda a herança genética. Então, ele confiou 100% em sua mãezinha. Por meio dela, nós podemos chegar a ele. E só por meio dela. Tá? Que ninguém chegue a Jesus Cristo falando, vim aqui sozinho, não quero Virgem, mas não quero Nossa Senhora para nada. É a mãe dele, cara. Tu acha que ele vai aceitar? Pensa nisso. Tá? Então, o que o tratado quer nos ensinar é isso. Por meio da Virgem Maria, né, e somente por meio dela, é que podemos alcançar Jesus Cristo, sermos santos, tá certo? E o que eu peço a cada um de vocês, né, eu sou consagrado já há alguns anos, desde 2015, eu sou consagrado, já tenho 6 anos, vou fazer 6 anos agora em novembro. Né? O que eu peço a cada um de vocês, porque eu vejo muitos outros consagrados esse grande defeito. Se consagram e após a consagração passam um tempo, esquecem a consagração, esquecem
tudo que leu no tratado, esquece tudo que experimentou nos momentos de formação. Não sejam como Esaú, não sejamos, fala também para mim, não sejamos como Esaú, apegados a este mundo, confiantes em nós mesmos. Se vocês querem verdadeiramente se consagrar e viver esse caminho à Virgem Maria, é importante que sejamos como ela e a gente se confie totalmente nas mãos de Deus, que a gente não se confie em si mesmos, em nós mesmos. A nossa confiança deve estar em Deus. Ora, somente por meio da graça nós podemos alcançar a salvação. Ninguém salva a si próprio. Ninguém consegue ir a Deus pelas próprias forças. Somente com a ajuda da graça divina. E essa graça divina, ela vem muito abundantemente pela Virgem Maria, porque ela é a cheia de graça. Ela é a esposa do Espírito Santo. E o tratado fala muito bem isso. Jacó, ele queria sempre estar em casa. Ora, o lugar onde nós devemos querer sempre estar é casa. E essa casa é a casa de Maria, tá certo? Onde a Virgem Maria está, o Espírito Santo está. Essa casa de Maria é onde ela criou, cuidou de Jesus Cristo, é onde ela recebeu o Espírito Santo, é onde ela cultivava a sua intimidade com o Pai. A casa de Maria é o local de intimidade da Santíssima Trindade. Perceba isso. Somente estando em casa com a Virgem Maria, aprendendo dela a sermos santos, nós conseguiremos alcançar a santidade. Tá certo? Então, eu espero que eu tenha clareado, explicado melhor esse capítulo. E façam um bom curso, rezem muito, não sejamos como Esaú. Sejamos simples, humildes servos do Senhor, que se coloca nas mãos dele para que ele faça de nós o que ele queira. E que a Virgem Maria abençoe a todos, cuide de todos, guie a todos para um melhor curso, uma melhor formação. Fiquem todos com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.